Olá pessoal, meu nome é Fabiola, estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso trabalho chamado Jogos Didáticos e Ensino de Ciências na Pandemia da Covid-19. Junto comigo também estão João Marcos, João Leonardo e a Stephanie. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho. Tá? Pessoal, a gente sabe, né, que o estudo de ciências, tanto ciências no ensino fundamental, no ensino médio, ciências da natureza, química, física, biologia, até mesmo no ensino superior. Apesar de muito interessante, né, esse assunto das ciências, nem sempre esse assunto fica interessante e estimulante para o estudante, ou porque não é aprendido de uma forma didática, de uma forma interessante, ou porque é muito difícil, então qualquer dificuldade também os estudantes, né, tendem a ficar mais desinteressados no assunto. Então, apesar de muito legal e interessante, sempre as ciências como um todo enfrentam muitas barreiras, né, no seu ensino, né, no ensino-aprendizagem, e os estudantes nem sempre gostam. Junto a isso, a gente também tem que muitas escolas, né, carecem de um aparato experimental, né, que é muito interessante e muito importante, né, as práticas experimentais para os estudantes fazerem. Então, junto a isso, né, a estrutura do nosso ensino brasileiro também não permite, né, não suporta essas experimentações nas escolas. No ano de 2020, a gente teve um agravamento dessa situação. Então, o que já era difícil, né, ficou um pouco mais difícil, porque as aulas tiveram que deixar o presencial para o ensino remoto, diante da pandemia da Covid-19 que a gente passou a enfrentar. Então, no ano passado para cá, né, os estudantes, os docentes ficaram com mais um desafio aí de como, né, ensinar, estudar ciências de uma forma remota, de uma forma à distância. Dessa maneira, o objetivo do nosso trabalho foi relacionar a pandemia da Covid-19 com algumas metodologias para o ensino de ciências na base dos jogos, criando, elaborando e jogando para deixar o ensino de ciências mais lúdico, mais interessante. Para isso, nós usamos uma metodologia que se baseia numa pesquisa exploratória, uma pesquisa bibliográfica, onde buscamos vários tipos de trabalho com sucesso na metodologia de jogos didáticos para o ensino de ciências. E como resultado, nós trazemos aqui para vocês a elaboração de um jogo de memória, dominó, um jogo de tabuleiro e também um jogo no estilo bingo. A gente viu durante o ano de 2020 todo e também durante o ano de 2021 uma forte divulgação de um kit Covid que teria alguns medicamentos, alguns remédios, né, possíveis para um tratamento precoce, que definitivamente não possuem relação com a cura, com o tratamento da Covid, sem eficácia e sem comprovação científica. Só que como é um assunto presente na família dos estudantes, né, na mídia, seria interessante levar para a sala de aula e discutir de que forma a ciência, né, está envolvida com a também não aprovação desses medicamentos de uma forma eficiente. Então, aqui a gente tem as estruturas químicas da cloroquina, hidroxicloroquina, com destaque em colorido nas estruturas de alguns grupos funcionais, né, estudados na química orgânica. Aqui também eu trago a azitromicina, a ivermectina, também dois medicamentos com estruturas químicas bem complexas, né, e os grupos funcionais em destaque. E o professor pode explorar, além de falar para os estudantes que isso, né, esses medicamentos não têm eficiência contra a Covid, explorar o seu efeito para as suas reais aplicações, para que realmente, né, eles servem. E além disso, a gente tem aqui também que em março de 2021, o primeiro medicamento, agora sim, com um poder, né, contra a Covid-19, foi divulgado, que é o Remdesivir, já conhecido um antiviral. Também aqui a gente destaca a estrutura química dele, bem complexa, com alguns grupamentos químicos, e a gente traz como proposta para os estudantes reconhecerem esses grupos funcionais, trabalharem com essa parte da química orgânica, um jogo de memória, onde os estudantes então teriam que relacionar, né, o nome da função orgânica, do grupo funcional e a sua estrutura química. Aqui a gente tem um estilo da aplicação que pode ser feito com material de fácil acesso, um cartão, aqui um EVA, né? Aqui a gente tem então a relação onde após, né, achar a relação entre estrutura e nomenclatura correta,
o estudante ganharia um ponto. Se não achar, vira novamente as peças e o jogo continua. Nesse mesmo esquema, com esse mesmo tema, a gente traz um dominó, também falando sobre grupos funcionais, onde os estudantes então busquem relacionar o nome do grupo funcional com a sua estrutura química e ir montando um jogo clássico, né, de dominó. O professor pode explorar para os estudantes poderem fazer em casa, porque os materiais, né, são de fácil acesso, baixo custo, e também isso pode ser adaptado para o sistema remoto. De repente, o professor distribui algumas peças antes da aula começar, individualmente para os estudantes, e junto ali, né, no sistema remoto, o professor vai montando, vai pedindo para os estudantes qual peça encaixa, né, na que está aparecendo. Também, para a volta às aulas, esse jogo é completamente fácil, né, de ser executado. Outro assunto que ficou bastante em pauta, principalmente no início de 2021, foi a falta de oxigênio em alguns hospitais, levando, infelizmente, algumas pessoas à morte. A gente pode levar isso para a sala de aula discutindo com os estudantes como que o oxigênio pode faltar, sendo que ele está na atmosfera, né? E nesse contexto, a nossa proposta é trabalhar com um processo complexo de bioquímica chamado respiração celular, mostrar para o estudante que o oxigênio é importante, né, no final dessa grande via metabólica que envolve 3 partes, né, glicose, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Mostrar para os estudantes que o oxigênio junto com a glicose são super importantes para que todo o processo de geração de energia no nosso corpo mantenha, né, o corpo vivo. Então, a nossa proposta para esse tema seria um jogo de tabuleiro sobre a respiração celular, onde uma das possíveis formas de se jogar seria o professor distribuindo antes da aula alguns elementos para os estudantes e em grupo ou individualmente depois esses estudantes tentarem completar essa via metabólica, né, em sequência, mostrando mais uma vez a importância do oxigênio ao final da via metabólica, recebendo os elétrons, né, e fazendo com que o processo todo seja completado com sucesso. Dependendo da série, do nível, o professor faz algumas adaptações e pode desenvolver esse jogo, ou em pequena escala, de forma remota, ou até em grande escala, de repente fazer um tabuleiro grande, né, que tome a sala de aula inteira, seria bastante interessante também para os alunos fazerem uma interatividade, inclusive de pé, né, fazendo algumas dinâmicas de pé. E por último, a gente traz o tema das vacinas, tão importantes para que a gente consiga sair dessa pandemia logo. A gente sabe que para elaborar uma vacina, né, são necessários vários anos, dependendo da vacina. E são necessárias fases também, 4 fases clínicas, para garantir a segurança, para garantir a eficácia dessas vacinas. E cada fase tem algumas partes, algumas etapas específicas. E a nossa proposta aqui para esse trabalho com as vacinas seria um jogo no estilo bingo, onde os estudantes receberiam diferentes cartelas com elementos de cada fase clínica para a elaboração de uma vacina, e o docente, no momento que vai explicando cada etapa dessas fases, vai também cantando as pedrinhas, e os estudantes, então, que completarem todas as fases clínicas, né, para uma vacina ser elaborada, ele seria o vencedor. O importante, além de estimular, né, o interesse, não realmente é estimular a competição, mas sim que o estudante perceba que ele somente vai vencer se ele completar todas as fases da elaboração de uma vacina. Foi possível, então, a elaboração de jogos didáticos de baixo custo que relacionem a pandemia da Covid-19 com o ensino de ciências. O professor pode adaptar esses jogos tanto para a forma remota ou para a forma presencial, de acordo com as suas turmas e com a sua capacidade. A gente sabe que o ensino de ciências sempre vai enfrentar desafios, e esse foi mais um trabalho, né, buscando sanar, melhorar os recursos pedagógicos para os professores e também o interesse dos estudantes pela ciência, que a gente sabe que é muito importante. Esse trabalho faz parte de um projeto maior de extensão chamado Laboratório de Ciências Itinerante, que eu convido vocês para curtirem as nossas redes sociais e nos acompanharem mais um pouquinho por lá. Aqui estão algumas referências utilizadas e muito obrigada!